Estudo Bíblico Lucas 15, verso 1. Publicanos e pecadores indica o povo das ruas para o qual os fariseus olhavam com desdém, porque não conhecia a lei. João 7,49. As 3 parábolas deste capítulo foram proferidas particularmente para este público, ilustrando o interesse divino por eles. Os rabinos não perderiam tempo ensinando essas pessoas, mas note que o capítulo 14 termina com a expressão "Quem tem ouvidos para ouvir, ouça". E o capítulo 15 começa com estes publicanos e pecadores reunindo-se para ouvir Jesus. Verso 2. Murmuravam. Os fariseus resmungavam porque não apreciavam o verdadeiro motivo de Jesus em desejar reabilitar as pessoas abandonadas. Verso 3. Os rabinos ensinavam que Deus receberia bem o pecador penitente, porém estas parábolas ensinam que Deus busca o pecador. Verso 4. Deserto significa pasto aberto. Daqui se perdeu. Um pastor contava suas ovelhas no fim de cada dia para se certificar de que nenhuma se desgarrou. Se faltasse uma, ia imediatamente à procura dela. Vai em busca. A preposição do grego epi significa que, além do pastor seguir a pista da ovelha, ele também a encontrava. A palavra dá a ideia de persistência e sucesso. Verso 5. Põe-na sobre os ombros. O retrato de um pastor amoroso, João 10, verso 11 e Salmo 24, 1. Cheio de júbilo. A alegria pela volta do que se havia perdido é o traço mais proeminente das 3 parábolas. Versos 7, 10 e 32. Verso 6. Perdida. A expressão é forte, enfatizando a posse. Minha ovelha, minha perdida. Verso 7. Júbilo no céu. Uma referência à alegria do próprio Deus. Justos que não necessitam de arrependimento. Uma referência um tanto irônica feita aos fariseus que se consideravam infinitamente melhores, justos, do que os publicanos e pecadores. Verso 8. Ou qual é a mulher? A segunda parábola teria agradado à mulher que vivia a maior parte da sua vida dentro de casa, enquanto a primeira seria do agrado do homem que vivia ao ar livre. Tendo 10 dracmas. O termo dracma ocorre somente aqui, no Novo Testamento. Esta moeda era o equivalente ao grego do denário romano, que valia o pagamento de um dia de trabalho. As 10 moedas poderiam ter sido a economia de toda a vida da mulher, ou podiam estar ligadas como adereço de cabeça. Acende a candeia. Uma vez que as casas mais pobres do Oriente não tinham janelas, um candeeiro se tornava necessário mesmo de dia, para poder se inspecionar os cantos escuros. Varre a casa. A moeda podia muito facilmente ter se perdido na poeira do chão batido e foi buscada com cuidado. Verso 9. Amigas e vizinhas. Essas palavras em grego são femininas, indicando que a mulher chamou outras mulheres para comemorar. Verso 11. Certo homem tinha 2 filhos. A parábola do filho pródigo é a mais conhecida e querida de todas as que Cristo contou. É uma das parábolas mais longas e detalhadas. Diferentemente da maioria das parábolas, tem mais de uma lição. O pródigo é um exemplo de arrependimento sincero. O irmão mais velho ilustra a impiedade da hipocrisia, do preconceito e da indiferença dos fariseus para com os pecadores arrependidos. O pai retrata Deus, ansioso por perdoar o pecador e desejando sua volta. A característica principal, porém, como acontece com as outras parábolas desse capítulo,
É a alegria de Deus, as celebrações que enchem o céu quando um pecador se arrepende. Verso 12. A parte dos bens que me cabe. Apesar de não ser comum, um herdeiro poderia reclamar sua parte de uma propriedade quando seu pai ainda estava vivo, se assim o quisesse. O filho mais velho podia reclamar 2/3. Os outros filhos dividiriam entre si o restante. Deuteronômio 21, 17. Bens, literalmente sua vida, uma vez que a sua propriedade era a fonte de sua subsistência. Verso 13. Ajuntando o que era seu. Seu, é óbvio que o filho pródigo recebeu sua parte em espécie e partiu. Muitos dos jovens mais ricos do tempo de Jesus iam a Roma ou Antioquia em busca da vida alegre da cidade. Dissolutamente, isto é, com um estilo de vida de total devassidão. Verso 14. Sobreveio uma grande fome. A fome foi muito difundida, incluindo todo o território onde o rapaz morava. Começou a passar necessidades ou começou a ficar para trás. Verso 15. Se agregou. A expressão é forte, literalmente grudou-se. O desespero forçou-o a se ligar com alguma pessoa proeminente por causa do sustento. Guardar porcos. A maior humilhação possível para um judeu, pois os porcos eram imundos. Levítico 11, verso 7. Nenhum judeu aceitaria esse trabalho voluntariamente. Verso 16. Alfarrobas. As vagens da alfarrobeira que foram comidas por João Batista, Mateus 3:4, eram vagens compridas de paladar doce e constituíam frequentemente parte da alimentação das pessoas pobres. Dava. O verbo dá a entender um costume ou processo. Ninguém lhe costumava dar alguma coisa. Verso 17. Caindo em si, isto é, recobrou o juízo. Quando seu pecado incessante o deixou totalmente falido e faminto, ele conseguiu pensar mais claramente. Nessa condição, ele era um candidato à salvação. Mateus 5, versos 3 a 6. Trabalhadores. Os servos pagos nos tempos bíblicos tinham a vida mais difícil do que a dos escravos, porque seu emprego era incerto, enquanto os escravos podiam estar certos do alimento e do abrigo. Verso 18. Pequei contra o céu, em obediência ao terceiro mandamento. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Os judeus substituíam a palavra Deus por outros termos para não blasfemarem acidentalmente. Mateus 5:34, 26, versos 64 e 65. Verso 19. Trata-me. Esta petição indica uma completa mudança de atitude. Quando deixou o lar, disse, dá-me. Partiu com uma exigência egoísta e voltou com uma humilde oração. Ele não apenas percebeu a inutilidade da sua situação, como também compreendeu a gravidade de sua transgressão contra o pai. Verso 20. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou. O pai, aparentemente, esperava ansiosamente o retorno do seu filho. Era indigno para um homem mais velho levantar suas vestes e correr, mas sua alegria diante da volta do seu filho era inequívoca. Verso 21. Pai, pequei. Observe que o filho não chega a terminar as palavras de arrependimento que ensaiou antes, pois o pai o interrompe e concede-lhe o perdão. Isso retrata o desejo de Deus em perdoar. Verso 22. O pai disse. As atitudes do pai revelam um completo perdão e restauração do relacionamento. A melhor roupa é reservada ao convidado de honra. O anel significa autoridade. Gênesis 41 e 42, Esther 3, verso 10 e 8, verso 2. As sandálias não eram normalmente usadas pelos escravos e, portanto, significam a plena restauração ao seu estado de filho.
Verso 23, o novilho cevado. Reservado apenas para a mais especial das ocasiões, um sacrifício ou uma festa de grande celebração, Gênesis 18, 7. Tudo isso, versos 22 e 23, simboliza a abundância das bênçãos da salvação, Efésios 1, verso 3 e 2, versos 4 a 7. Verso 25. A música e as danças eram provavelmente fornecidas por artistas pagos. A volta do filho mais moço foi a causa dessa grande celebração. O filho mais velho simboliza o fariseu, a pessoa religiosa hipócrita que permanece próxima ao lugar do pai, o templo, mas não tem percepção do pecado. Não possui amor verdadeiro pelo pai a ponto de compartilhar sua alegria. E não tem nenhum interesse pelos pecadores arrependidos. Verso 28. Ele se indignou. Essa reação pode ser comparada à dos fariseus que ficavam incomodados na presença de pecadores. Releia versos 1 a 3. O pai toma a iniciativa e mais uma vez busca restaurar o relacionamento, retratando o soberano amor de Deus, que sem distinção procura os pecadores, mesmo que estes não o estejam buscando. Capítulo 19, verso 10. Verso 29. Há tantos anos que te sirvo. Essa afirmação indica que o irmão mais velho via seu relacionamento com o pai como uma recompensa de comportamento meritório. A atitude desse filho, repleta de hipocrisia, era mais aceitável socialmente do que a devassidão do filho mais novo, mas era igualmente desonrosa ao pai e exigia arrependimento. Do mesmo modo como o amor do pai responde ao demérito do filho mais moço, a salvação não é uma recompensa pelas boas obras, mas inteiramente o dom gracioso de Deus. Efésios 2, versos 8 e 9. Verso 30. Esse teu filho. Uma expressão de profundo desprezo, conforme a frase este publicano, do capítulo 18, verso 11. O filho mais velho foi incapaz de referir-se a ele como meu irmão. Verso 31. Tudo que é meu é teu. A herança já fora distribuída, verso 12. Tudo o que o pai possuía estava literalmente sob a posse do filho mais velho. Sua atitude, verso 29, levou-o a perder a visão do relacionamento que ele tem com o pai. Os escribas e fariseus tinham fácil acesso a todas as riquezas da verdade de Deus. Eles passaram a vida toda lidando com a escritura e a adoração pública, mas nunca possuíram de fato qualquer um dos tesouros desfrutados pelo pecador arrependido. Verso 32. Foi achado. Por meio dessa parábola, como também através das precedentes, Jesus mostrou a atitude de Deus para com os pecadores. Ele não aprova de maneira nenhuma a atitude de rebeldia e de ira, mas recebe-os de volta com alegria e os restaura no seu favor quando estão arrependidos.